estavam ociosos, e disse-lhes: por que estáis ociosos todo o dia? Eles disseram: porque nenhum homem nos contratou. Ele disse-lhes: ide vós também para a vinha, e tudo quanto for justo vós recebereis. Assim, vindo à tarde, o senhor da vinha disse ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até aos primeiros. E vindo os que foram ser cada hora 1/10, receberam cada homem 1 denário. Vindo então os primeiros, eles pensaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam cada homem 1 denário. E recebendo, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam somente 1 hora, e os fizestes iguais a nós, que suportamos o fardo e o calor do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, eu não te faço injustiça. Tu não combinastes comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te pelo caminho. Eu quero dar a este último tanto como a ti. Não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos. Porque muitos são os chamados, mas poucos escolhidos. Podem sentar. Irmãos, por muito tempo, quando eu lia esse texto, essa parábola, eu entendia que o Senhor, que Jesus estava falando sobre a graça, né? E vários estudos falam sobre isso, que seria a graça. Até porque a gente relaciona o trabalho com a graça, o fazer a obra com a graça, né? A gente só consegue trabalhar com o Senhor se a gente tem a graça do Senhor, porque nada vem de nós, né? Da nossa força, do nosso. Esse texto estava falando sobre a graça, que o Senhor estava dando para cada um deles a graça, né? Por terem feito a obra. Só que, estudando mais a fundo, assim, e lendo com mais calma e paciência, que a gente leu agora, a graça não tem como ser medida, não tem como ser calculada. Jesus não teria como dar uma graça para cada um deles, né? Combinar a quantidade de graça que daria para cada um deles. Então, não teria como ser sobre a graça esse texto. E aí Jesus me deu um outro entendimento, Jesus me trouxe uma outra clareza sobre esse texto. E é o que eu quero trazer para os irmãos hoje. Como a gente leu aqui, essa parábola, Jesus está falando sobre um homem, né, dono de uma empresa, digamos assim, e ele precisava de pessoas para trabalhar nessa empresa. Então ele saiu cedo, ele deixou a empresa dele sozinha, saiu cedo para contratar pessoas para trabalhar para ele. E ele chamou. Na primeira hora da manhã, que seria 6 horas da manhã, ele chamou um grupo de pessoas. E com esse grupo de pessoas que ele chamou cedo, ele combinou um pagamento. Ele combinou que essas pessoas iam trabalhar durante todo o dia e iam receber 1 denário. E essas pessoas foram trabalhar com esse acordo feito, né? Vamos trabalhar todo dia e vamos receber 1 denário. Passou um pouco de tempo, 6 horas da manhã, como eu falei para os irmãos, chegou 9 horas da manhã, porque esses horários aqui, hora terceira, hora sexta, é 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia e 3 da tarde. Então, 9 da manhã, o homem viu que ainda precisava de funcionários, não era suficiente aqueles que ele tinha contratado, ainda estava faltando pessoas para trabalhar na empresa dele. Ele saiu e foi contratar mais pessoas. Foi e contratou. Com esses ele falou: o que é justo. Lhe pagarei o que é justo. Em nenhum momento ele falou 1 denário também, ou 1/3, ou 1/4, o que é justo. Passou mais um tempo, o homem viu que ainda precisava de funcionários, saiu da empresa, foi meio-dia, chamar mais funcionários. Chamou, contratou e falou de novo: vocês receberão o que é justo. Tá todo mundo lá trabalhando. Passou mais um tempo e ele viu: ainda falta, ainda estou precisando de funcionários, não é o suficiente. 3 horas da tarde ele foi e contratou mais pessoas. Para esses ele falou: vou pagar o que for justo. Então, uns trabalharam das 6 às 6, uns trabalharam das 9 às 6, outros trabalharam do meio-dia às 6 e outros trabalharam das 3 da tarde às 6. Uns trabalharam muito, outros trabalharam mais ou menos e outros trabalharam pouco. E o Senhor
e paga 1 denário para todos eles. Tá bom? Aí o gerente começou, pagou 1 denário. Quando o gerente foi chegar lá, nos que começaram a trabalhar às 6 da manhã, eles pensaram na cabecinha deles, porque fala o texto que a gente leu, nós vamos receber mais, né? A gente aqui que trabalha em empresa, a gente pensa desse jeito, né? Se eu trabalhei mais, se eu trabalhei o final de semana, geralmente a gente recebe mais. Eu trabalho na área da saúde, o meu feriado e o meu domingo é pago a mais. Então eu sei que se eu trabalhar um feriado, eu vou receber lá no final mais. Então eles pensaram a mesma coisa. A gente começou a trabalhar primeiro, então logicamente nós vamos ganhar mais que os outros. Só que quando chegou na vez deles, eles receberam o mesmo denário, igual aos outros. E aí eles murmuraram, começaram a reclamar. Por que a gente recebeu a mesma coisa que eles se a gente trabalhou todo dia? Se a gente carregou o fardo e suportamos o calor do dia, por que a gente recebeu a mesma coisa? E aí o dono da empresa falou para eles, porque não se refere ao trabalho de vocês, mas à minha generosidade. Eu quis pagar a eles mais. Não diz respeito ao que vocês merecem ou não merecem. E outra, por que vocês estão se comparando? Se não houvesse essa comparação, se a gente não olhasse para o outro, porque o outro recebeu, não haveria essa comparação. Então não haveria o pensamento de injustiça ou de inveja por conta do que o outro recebeu. E aí ele fala, por acaso é mal ao teu olho, porque eu dei mais para aquele que trabalhou menos? Não diz respeito ao que nós julgamos sermos merecedores ou ao que o outro merece. Diz respeito ao que o dono da empresa quis fazer com o seu próprio dinheiro. É dele. Se ele quiser pagar 3 denários para aquele que trabalhou 3 horas, é sobre a generosidade dele, não é sobre o que nós fizemos. E aí, eu quero trazer para o contexto de nós, hoje, trabalhadores na obra, trabalhadores do reino do Senhor, trabalhadores aqui na igreja. Acho que a maioria dos irmãos que estão aqui trabalham na igreja, né, fazem um trabalho voluntário. Então eu quero trazer como se fôssemos nós hoje, né, aqui, trabalhadores do Senhor. E aí, se a gente for ler o que Jesus contou para os discípulos no capítulo 19, a gente vai entender sobre o que Jesus estava falando. Ele, lá no comecinho do 20, ele já fala, né, que o reino dos céus é semelhante a um homem que é um chefe de família. Então a gente já entende que essa parábola é sobre o reino do céu, né? Mas e por que o Senhor traz essa explicação? O que aconteceu antes dessa conversa, desse diálogo, para o Senhor ter que falar sobre isso? Ter que falar sobre dono de uma vinha, quem trabalha mais, quem trabalha menos, o quanto cada um recebe. Então eu quero ler com os irmãos agora o capítulo 19, do 16 ao 30, também de Mateus. Amém? E eis que vindo alguém disse: Bom mestre, que coisa boa devo eu fazer para ter vida eterna? E ele disse: Porque tu me chamas bom, não há nenhum bom senão um que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Tu não assassinarás, não cometerás adultério, não roubarás, não dirás falso testemunho, honrarás a teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai e vende o que tu tens e dá-o aos pobres, e tu terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas o homem jovem, ouvindo essa palavra, foi embora triste, porque ele tinha muitas posses. Disse então Jesus aos seus discípulos: Na verdade eu vos digo que um rico dificilmente entrará no reino do céu. E outra vez eu vos digo que é mais fácil um camelo passar por um olho de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E ouvindo isto, seus discípulos ficaram extremamente espantados, dizendo: Quem então poderá ser
ser salvo. Mas Jesus, olhando-os, disse-lhes: aos homens isto é impossível, mas com Deus todas as coisas são possíveis. Então, respondendo Pedro, lhe disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que nós teremos por isso? E Jesus disse-lhes: em verdade, eu vos digo, que vós que me seguistes, que na regeneração ou ressurreição, diz algumas palavras, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo o que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou esposa, ou filhos, ou terras, por causa do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Mas muitos que são os primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Jesus teve que explicar para eles o que eles receberiam por trabalhar para Jesus, por terem largado pai, mãe, filho, família, o próprio trabalho deles e seguirem Jesus. Então Jesus teve que trazer essa parábola para explicar para eles o que eles receberiam. E não fala sobre bens materiais, porque a gente acha que é sobre bens materiais, mas não é. Porque Jesus está falando, Jesus falou lá, o rapaz perguntou para Jesus: o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus manda ele vender tudo. Então, qual é o sentido de Jesus mandar ele vender tudo e segundos depois Jesus falar, receberá 100 vezes tanto? Porque não é sobre posses, não é sobre propriedades, não é sobre carro, casa, joia, roupa, calçado. Não é sobre isso, é sobre a vida eterna. E a vida eterna vale 100 vezes tanto qualquer coisa. Então Jesus teve que trazer essa parábola para eles, para explicar para eles que não era sobre coisas terrenas, era sobre coisas espirituais. Eles largaram tudo, eles deixaram pai, eles deixaram casa, eles deixaram mãe para seguir Jesus. Hoje em dia, a gente cristão não precisa largar pai, mãe, filho, trabalho para seguir Jesus. A gente tem uma vida muito confortável para ser cristão e para seguir Jesus. Porque a gente pode muito bem seguir trabalhando todos os dias, a gente pode muito bem chegar em casa de noite, jantar com o marido, deitar, dormir, no outro dia acorda, no final de semana faz um passeio, nas férias vai viajar. A gente tem uma vida muito confortável com Jesus hoje em dia. E ainda assim a gente acha ruim. Imagina os discípulos que seguiam Jesus na época, que tiveram que realmente largar tudo, abandonar tudo para seguir Jesus. Para caminhar horas e horas no deserto, milhas e milhas no deserto com Jesus, sem saber se iam voltar para casa, sem saber se iam voltar a ver esposa, filho. E Jesus ainda falou para eles: não é sobre isso, é sobre herdar a vida eterna. E não depende do tempo que a pessoa trabalhou para mim, não depende do tempo que a pessoa está comigo, ou a quantidade de trabalho que essa pessoa faz. Depende da minha generosidade no que eu vou dar para essa pessoa, que é a vida eterna. A gente já leu aqui. É sobre a vida eterna. Então, os próprios discípulos, assim como nós, acreditavam que o prêmio era por merecimento. E quantas vezes a gente se coloca nessa posição de achar que merece alguma coisa? De achar que merece alguma coisa do próprio pastor ou do próprio irmão que está aqui na igreja, né, de nos acolher, ou de nos dar um elogio por causa do trabalho que a gente fez. Quantas vezes a gente se coloca nessa posição de se comparar uns com os outros? Ah, mas o fulano está fazendo mais que eu, o fulano está fazendo menos que eu, está aparecendo mais. Ou o fulano está tão pouquinho tempo na igreja e já está fazendo tanta coisa. Ou o fulano está tanto tempo na igreja e não faz nada. Né? Quantas vezes a gente se coloca nessa situação de comparação? Eu mesmo já várias vezes pensei sobre isso, porque os irmãos sabem, lá no Rio eu tinha um trabalho totalmente diferente. Eu tinha um trabalho de destaque, eu aparecia, eu subia no altar, todo mundo me via, eu aparecia nas redes sociais. As redes sociais bombavam, todo mundo enxergava a cara da gente. Então, e hoje não, hoje eu estou aqui numa igreja menor, eu faço um trabalho que ninguém me enxerga, pelo contrário, eu sou que menos apareço, porque eu tenho que ficar atrás da câmera. Então, muitas vezes a gente se pega pensando nisso: poxa, mas por quê que Deus me tirou de um lugar de destaque, de um lugar que eu estava aparecendo, e me colocou num lugar que eu não apareço mais? Porque não é sobre mim, não é sobre a minha vontade, é sobre o que Deus precisa, é sobre o que a igreja precisa, é sobre o que a geração peregrinos precisa. Não é sobre o que eu quero fazer, não
vezes se achar, né? Achar que a gente é o cara, achar que a gente é eu sou a mídia, eu sou o cantor, o que toca, né? Mas não é assim. A gente é substituível. Se Deus achar que o nosso ego está muito inflado, está nos prejudicando ou vai prejudicar a igreja, os irmãos, o corpo, Jesus tira. Jesus dá um tempo. Sai, querida, senta um pouquinho, vai fazer outra coisa, eu vou botar outra pessoa no lugar. Porque é Deus que capacita. Não é sobre nós, não é sobre o que a gente quer. Não é sobre o nosso ego, é sobre o que o Senhor precisa, é sobre o que a igreja precisa. E eu acho que quando a gente entende isso, a gente não se compara, a gente não se cobra tanto, a gente não sente inveja do irmão, a gente não sente qualquer tipo de sentimento ruim, porque daí tu não pensa no que tu vai receber por aquele trabalho. Tu só pensa no que gera aquele trabalho. Gera o quê? Gera visualização para a nossa igreja, como por exemplo como a mídia, gera adoração quando o louvor é tocado, gera conversão quando a palavra é pregada. É isso, o que gera quando a gente trabalha? Não é sobre nós, é sobre o que o Senhor precisa para a igreja. E aí eu coloquei algumas perguntas para a gente pensar, né? E eu mesmo tenho que pensar sobre isso. Aí eu colocamos Jesus e seu reino em primeiro lugar, porque quando Jesus fala, quando eles mesmos falam, os discípulos, entregamos tudo, deixamos pai, deixamos mãe, deixamos casa, deixamos tudo. Então eles estavam colocando Jesus em primeiro lugar, porque eles deixaram tudo de lado para seguir Jesus. E nós, será que a gente coloca Jesus e o reino em primeiro lugar? Fazemos o trabalho voluntário aqui na igreja sem nos comparar? A gente faz de coração grato, com o nosso coração limpo, com o nosso coração livre, quando a gente está na pontaria, quando a gente serve uma água, ou a gente faz para se comparar? Eu vou lá botar água rápido porque eu tenho que ser mais rápido que o fulano. O fulano nem está prestando atenção no que está acontecendo, eu vou lá e eu vou botar. É para chamar atenção ou é porque tem que ser feito? É preciso ser feito. A terceira pergunta: realizamos a obra por nós, pelo nosso ego, pelo nosso prazer ou por amor a Deus e pelas almas? Porque tem muitas pessoas, por exemplo, em outras igrejas, a gente escuta muito não vou falar o nome da igreja porque vai aparecer nele. A gente escuta muitas outras pessoas de outras religiões entenderem que a salvação é pelas obras. E elas falam, né? Porque a gente fez a campanha da arrecadação, de doação, e a gente arrecadou não sei quantos quilos de alimento, e é disso que Jesus se agrada, e a pessoa tem convicção que a salvação dela é por aquilo ali. Então ela faz um monte de outras coisas erradas porque ela acha que recolher alimento, levar para um pobre, é o que vai salvar ela. Então ela faz aquilo ali, ela tem aquelas atitudes ali de compaixão, da empatia pelo outro, por ela mesma. Porque ela acha que a salvação para ela é por aquelas atitudes. Ela não faz pelo que está passando fome. Ela faz por ela. Então a gente aqui, a gente está fazendo a obra, a gente está trabalhando para o Senhor. Por nós, pelo nosso ego, para a gente se encher, ou porque a gente tem amor por Deus, a gente entende o reino e a gente tem amor pelas pessoas que entram ali e pelas almas. Então são as 3 perguntas que eu anotei. E aí, dependendo das nossas respostas, do que a gente pensar em responder essas perguntas, não nos interessa a recompensa, né? Porque se a gente faz de coração, se a gente faz pensando no Senhor, pensando no reino, pensando nas almas, não interessa o que a gente vai receber com isso. Porque a gente não está focado na recompensa, a gente não está focado no pagamento, a gente está focado no trabalho, no que a gente está realizando para o Senhor. E aí, Jesus chamou lá alguns para trabalhar muito cedo, né? Que é mais ou menos o que acontece com a gente. Muitos aqui foram chamados para trabalhar, para servir há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos, né? E alguns Jesus chamou para trabalhar há meses, há quem sabe 1 ano, há quem sabe 2 anos, há pouquinho tempo, né? E essas pessoas que trabalham há muito tempo, quando vem um que trabalha há pouco tempo, acha injusto que o que está trabalhando há pouco tempo receba o mesmo. Aí eu venho pensar. E aí o próprio Jesus falou aqui na
suportamos o fardo e o calor do dia. Mas, irmãos, trabalhar para Jesus há 30 anos é um fardo? Fazer a obra para o Senhor há 20 anos é um fardo? Aí você não está fazendo o trabalho para Jesus, por Jesus, fazendo por você. Se você está pensando que é um fardo, ou nós que trabalhamos para o Senhor, eu não, né, mas há 20, 30 anos assim, você não teve muito mais experiências com o Senhor do que esse que está começando agora? Glória a Deus. Você não teve experiências extraordinárias nas congregações? Eu, quando era criança, eu e o Mano, quando a gente era criança, a gente vivia com o pai e com a mãe nas congregações, nas casas das pessoas, orando e conversando e dando conselho. E a gente viu muita coisa. E a gente aprendeu muita coisa. O pai e a mãe chegavam em casa e nos contavam muitas vezes o que tinha acontecido naquela família que eles foram orar. Não para fofocar, mas para nos instruir, para nos ensinar. Até porque a gente ia chegar na fase adulta, a gente ia chegar numa, quem sabe, liderança, um ano, quem sabe, um pastor, e nós ia precisar saber, né? E saber como agir. Então eles chegavam e nos contavam. Então eu, que tenho 33 anos, estou há praticamente 25, devia ter, né? Quando a gente foi para a igreja, eu tinha uns 8, 5. 20 e tantos anos de experiência com o Senhor Jesus. Vou eu me incomodar com uma pessoa que está começando agora a receber o mesmo pagamento que eu, sendo que eu tenho muito mais tempo com Jesus, que já tive várias orações respondidas, que já vivi várias experiências com o Senhor, que já senti a presença várias vezes com o Senhor, aqui na igreja, em outros lugares. Eu vou me incomodar por uma pessoa que acabou de chegar na igreja, que acabou de entrar, que acabou de se converter, que está trabalhando e vai receber o mesmo que eu, sendo que essa pessoa está há quantos anos vivendo escrava do pecado? Há quantos anos sem ouvir a voz de Deus, sem sentir a presença de Deus? Será que o meu pagamento e o dela é realmente injusto, se a gente colocar na balança? Porque nós vamos receber o mesmo denário, digamos assim. Nós vamos receber o mesmo pagamento final. Só que ao longo dos anos, olha o tanto da experiência que eu vivi com Jesus. Eu que estou há mais tempo. Para o irmão que está chegando agora. Então, se nós botar na balança, é injusto? Não é injusto. E aí, agora, os que recém chegaram, já viveram quantos anos com o pecado, escravos do pecado, escravos do mundo. Então, agora aqui junto com a gente, trabalhando, fazendo a obra, podendo ouvir o Senhor, podendo ouvir a palavra, podendo ter as suas orações atendidas. Eu não posso me incomodar com isso. Eu não posso me comparar, eu não posso querer julgar o merecimento, porque é o Senhor que sabe. E aí vamos falar agora de fato sobre o que é esse pagamento, né? O que é essa recompensa final que todos nós vamos receber. Como eu disse lá no início, não tem como ser a graça, porque a graça não pode ser calculada, ela não pode ser medida. Não tem como o Senhor dar 10 graças para cada um, ou dar 10 graças para o pastor, 10 graças para a pastora, 10 para a Júlia. Não tem como calcular a graça. Então o Senhor me deu o entendimento que esse pagamento, e até está no texto, a gente que não presta atenção, a gente que lê com rapidez e não presta atenção. Esse pagamento é a nossa salvação, porque ela é única, é uma só para cada um, não tem como ser multiplicada, não tem como a gente dividir, e ela é individual, cada um vai receber a sua salvação. Glória a Deus. Então, e a salvação, ela não depende das nossas obras, que foi justamente o que o Senhor estava ensinando para os discípulos. A recompensa final não estava determinada de acordo com o que eles estavam fazendo com o trabalho deles, com o tempo de trabalho. O que trabalhou das 6 às 6 vai ganhar mais salvação do que o que trabalhou das 3 às 6. É a mesma salvação. É a mesma para todos nós, é a única e individual. E ela não é dada por conta daquilo que a gente faz. Não é o que eu faço que vai determinar se eu vou ser salvo ou não. Está determinada pelo que Deus fez. Deu seu Filho único naquela cruz para morrer por nós, levar todos os nossos pecados, todas as nossas dores. O que a gente tem que fazer é crer em Jesus. Crer em Jesus, ser batizado. A palavra fala isso, quem crê em Jesus e ser batizado.
ao tempo que a gente está na igreja. Não, diz respeito ao Senhor, diz respeito à generosidade dele, à misericórdia dele, e ele dá para quem ele quer. Muitas vezes já ouvi pessoas falarem, mas é injusto. O cara viveu 40 anos no mundo, fazendo e acontecendo, errando, pecando, aí ele cai doente, vai parar no hospital, um pastor vai lá orar por ele, pergunta se ele se arrepende, pede perdão e é salvo. E as pessoas acham isso injusto. Acham injusto porque tu tá aí, porque eu tô na igreja há 40 anos e eu não recebi nada. Como assim não recebi nada? Não vai ser salva também quando morrer? Não vai morar no céu também com Jesus? E como que tu pode achar injusto que uma pessoa foi salva? Foi perdoada. Jesus morreu por todos. Jesus não morreu só por mim. Eu não posso ser egoísta e querer Jesus só para mim. É para todos. Então Jesus morreu por aquele também que se arrependeu no último segundo de vida e foi salvo, graças a Deus. Então, irmãos, a nossa recompensa final é a nossa salvação. Que a gente não venha se comparar uns com os outros, né? Para que a gente entre nessa brecha de inveja, nessa brecha de merecimento, eu mereço mais que o outro, eu quero mais que o outro, porque eu já trabalho há tanto tempo e o outro não. Então, que a gente possa realmente trabalhar e fazer a obra do Senhor por conta disso, por conta do nosso amor por Deus, do nosso amor pela igreja, do nosso amor pelas almas. Amém? Paz do Senhor. A Igreja Geração Peregrinos, aqui em Uruguaiana, Rio Grande do Sul, convida você a ser um patrocinador desse canal, na obra da pregação do Evangelho de Jesus Cristo, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Sua participação é muito importante para continuarmos em frente. Estamos em uma terra fértil. Seu nome estará em nossas orações. E também curta, comenta e compartilhe. Se inscreva no canal. Você é muito importante. Deus abençoe você e também a sua família.